Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Outro dia eu resenhei aqui no canal um slasher bem ruim do começo dos anos 80, que se chama Nightmare, que hoje em dia provavelmente só serve para fãs do Bill Paxton, porque foi ali que ele começou, né? Um papel até importante no filme. Pois bem, nesse filme slasher ruim aí, tinha o casal, né? No filme eles não eram um casal, mas na vida real eram o Christopher George e a Linda Day George. O Christopher George trabalhou em vários filmes B, C, D dos anos 70, 80. Ele morreu em 83, 60, 70, para televisão, né? Eu mesmo já resenhei, além desse slasher aí que eu falei, que o Grizzly, a Fera Assassina. Nossa, ele aparecia em um monte de. Desde os anos 50, aparecia em filmes. Aí eu redescobri, eu descobri, porque eu não lembro se eu já vi esse filme, um outro filme que os dois, né, o casal tava junto e que tinha um elenco muito interessante e é de terror, né? Feito para TV na época, o Cruzeiro do Horror ou Cruzeiro do Terror. Eu estou gravando esse vídeo no dia 11 de novembro de 2024. Você consegue assisti-lo no YouTube com a dublagem lá que a gente via na televisão nos anos 80 ainda, uma delícia. Eu vi em inglês, porque tem várias cópias, né? Cruise into Horror, Cruise into Terror, tem em inglês, mas eu assistia um pouquinho da versão em português, tá? Só que antes de continuar com essa delícia que foi produzida, delícia ruim, gente. Ele pode ser divertido, a gente pode gostar e relembrar coisas, mas o roteiro, nossa. Gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. É uma produção para TV do Aaron Spelling. Aaron Spelling produziu filme, série, a mancheia nos 70, 80, 90. Nossa, você via assim, tava lá, Aaron Spelling. E aí, inclusive, As Panteras, não é à toa que um dos atores favoritos, habituês do Aaron Spelling, né, que é o John Forsythe, ele é o pastor aí desse filme, um ministro evangélico desse filme. Para quem não sabe, As Panteras, né? O título original é Charles Angels, as anjas, os anjos de Charlie. O Charlie a gente nunca viu, era só a voz dele, né? Ok, a voz era do John Forsythe, que depois, nos anos 80, explodiria na TV norte-americana. Ele sempre foi famoso, mas ele explodiria muito mais já, e do velhão, assim, cinquentão, sessentão, acho, já tinha, porque ele viria a ser o Blake Carrington da famosíssima dinastia Dynasty. Ele era o patriarca lá da família, né? E aí no elenco também tem a Stella Stevens, um monte de gente da TV da época, e tem, claro, o Ray Milland, que foi um ator de cinema que ganhou acho que até Oscar, só que depois nos 70 e 80 ele já estava velho e doente, então aí ele começou, tipo Joan Crawford, fazer aqueles filmes de terror C, D, E. Então o elenco é aquele típico coisa que a gente via em filme para TV nos anos 70. Ator de cinema que já não conseguia mais papel, ator de televisão estabelecido, então era um grande elenco, e atores que estavam começando. Um loirinho, o Dick Benedict Bogart, uma coisa assim ali, que tem também nesse filme. Ele depois ficou um pouquinho famoso porque ele foi lá do Esquadrão Classe A nos anos 80 e depois do Battlestar Galactica, uma série que durou umas 2 temporadas. Na verdade, logo depois desse filme aí, ele já deu uma estouradinha, né? Então é assim, é típica produção dos anos 80. Qual é a história? Nossa, a história é um absurdo que não vão ver. Então é assim, é o cruzeiro, né, do horror. Então, como eles não tinham dinheiro para alugar ou fazer as filmagens em um transatlântico, um cruzeiro, num barcão. Começa a história com o dono lá da frota de navios ameaçando, né, obrigando o capitão a viajar num navio menor, num barco menor, com um motor só, porque o transatlântico que ia lá cruzar o Golfo do México, dos Estados Unidos para o México, estava lotado. Então é um jeito da produção botar todos aqueles atores, ou pelo menos as externas, né? Filmagens externas, claro, em um navio caindo aos pedaços, que você fala, nossa, como que esse pessoal vai fazer um cruzeiro por esse navio? E aí então você, no começo,
é apresentado aos personagens. Só que assim, como é um filme de horror, quando o capitão fala isso, que vai mudar o barco, só tem um motor, logo depois ele já morre, tipicamente como um filme de TV dos anos 70, né? Vai cair um monte de caixa nele, mas você não vai ver nada. É um filme de terror para na TV de 1978, gente. Com além de ser para TV, de baixíssimo orçamento ou orçamento para TV. Então imagina, né? Legal. Aí a gente vai ser apresentado aos personagens. Então é aquela história. A menina meio panacona, a gente falava panaca, boboca da época, míope pra caramba. Só que aí, assim, era uma atriz linda, gostosona, mas aí como que ia ser para falar que ela não era isso? Só ela colocava um óculos, então ela já era isso, né? Tem o pastor lá, que vai ser o John Forsythe, que aí aos poucos você vai descobrindo que ele era alcoólatra e ele tem ideia fixa de salvar o mundo. E aquele, o cientista lá, o Ray Milland, as pessoas vão entrando no barco, né? E aí você vai tendo a personagem, o único negro, que é o alívio cômico, que você fala, ih, esse aí vai morrer logo, logo. E morre mesmo, que o personagem negro ia primeiro, ia rapidinho, né? Beleza. Aí eles vão então dos Estados Unidos para o México. Então eles estão no Golfo do México. Nos anos 70, a gente era muito comum o tal do Triângulo das Bermudas. Esse filme, os roteiristas, amando do Aaron Spelling, fizeram? Eles pegaram tudo que tinha de moda sobrenatural nos anos 70 e espremeram em um roteiro que acabou virando uma mistura de Love Boat. Tô brincando com Love Boat, porque é uma série, O Barco do Amor, que tinha estreado, ou estava estreando na época, produzida, adivinha por quem? Aaron Spelling. Nessa série, um monte de gente entrava num barco, cada episódio lá, e resolvia seus problemas. Eu nunca gostei dessa série. Mas nesse aí, é claro que você vai ter uma mistura de barco de amor com coisa sobrenatural. Porque aí, uma das coisas era tal, o Triângulo das Bermudas. É claro que você estava na década que eu apelidei, né, de demodécada, década do demônio, porque você tinha um monte de filme que era Cão do Demônio, Filho do Demônio, não sei o quê. Outra coisa também que era muito popular naquela época era coisa de egiptologia, coisa de Egito antigo. Até tinha tido uma exposição muito famosa em Nova York nos anos 70, lá do rei Tutankhamon, o rei Tut, né? Eles não conseguiam, a gente não consegue falar Tutankhamon, eles não sabiam pronunciar, então era King Tut. Então, tudo isso está misturado nesse filme. Por quê? Porque daí a gente vai ser apresentado lá no navio ao Ray Milland, ao antropólogo, cientista, arqueólogo, eu não lembro mais o que ele é. Acho que ele era arqueólogo. E aí ele vai apresentar a teoria dele. Olha só a teoria dele, eu vou só falar um pedaço da teoria. A teoria dele é o seguinte: os egípcios, de alguma maneira, colonizaram ou foram responsáveis pela civilização maia. Então eles foram para lá. Naquela época esse tipo de pensamento era comum. Tinha até livro que falava que um monte de coisas tinha sido feito por ETs e outros que tal coisa viajava, tal etnia viajou de tal lugar para outro. Então toda essa coisa do imaginário dos anos 70 tá nesse roteiro aí, né? Então é esse cara falando, não, aqui eu tô indo para o México porque tem um túmulo lá em tal lugar. Aí você imagina, mas ele está indo para uma cidade super turística, ninguém nunca achou o túmulo. Só que o pior, ou o mais engraçado, ainda não chegou, né? De algum modo, eles descobrem que tem um provável tumba egípcia. Ah, porque assim, o que ele achava que era, porque tinha uma profecia que dizia que era onde o sol se misturava na água, para qualquer lugar, né? No horizonte, o que tem lugar, né? Qualquer lugar do alto mar, mas de alguma forma um outro passageiro sabe, porque assim, né? O pastor, você vai ver que ele tem informações também sobre isso. Todo mundo, um monte de gente tem, mais de uma pessoa lá sabia sobre essa coisa, egiptologia e tudo mais. Não, o senhor errou. É em tal lugar. E coincidentemente estamos perto. E aí, é claro, o barco, coincidentemente. Oh, é claro que não, é obra do Demo. Calma, o Demo. Mas como o Demo? Você está falando de Egito? Vamos chegar no Demo ainda, gente.
o barco vai quebrar ali. Tudo bem, isso tinha até sido mais ou menos bem preparado pelo roteiro, sim. Tá? O roteiro não é mal feitão, não. Ele é assim, desengonçado e essa ideia totalmente maluca, as coisas que acontecem, mas ele soube preparar. O barco estava só com um motor, quebrou o motor. Claro, deve ser o demo que fez. Aí então, aquelas pessoas que não têm treinamento nenhum para arqueologia, nada, elas vão mergulhar para ver se acha esse túmulo aí. Em um dos lugares, né, Golfo do México, que é mais mergulhado do mundo. E em 2 minutos eles acham, porque tá tudo facinho para achar. Eles acham o túmulo. Tem até um esqueleto lá, gente, que tinha 2000 anos lá, preservadésimo, assim. Só que antes tinha tido até um ataque de tubarão, porque precisa ter um filme de terror, né? E é o demônio, você vai entender se as coisas são uma maldição da múmia, ou seria o demônio. Por que que eles começaram a fazer antes essas mortes? Não pergunta por quê. Tá? Mas tinha tido um pedaço de tubarão antes. É um tubarão que você percebe que vinha de outra história, mas tudo bem. Aí eles levam esse sarcófago novinho, assim, ficou 2000 anos no mar, mas tá novinho. Só que daí pro barco. Só que daí o pastor, que é o John Forsyth, ele tá contra isso aí. Por quê? Porque assim, eles descobrem que aquilo lá é do século I antes de Cristo. Bom, como é que eu vou explicar isso se não tem sentido? Mas vamos tentar. É o século I antes de Cristo. Então, se no ano 1 antes de Cristo nasceu o Cristo, o Filho de Deus, então esse outro que nasceu no mesmo dia, na mesma época, só podia ser o anticristo. Aí você fala, mas como assim, né? Da onde que sai isso? Os egípcios estariam preocupados com o anticristo, sendo que os egípcios nem cristãos eram? Mas como? Onde? Por quê? Né? Mas não, então aí fica estabelecido que o que está naquele sarcófago é o anticristo. E aí mais pessoas vão morrer, mas não muitas, porque o filme é de baixo orçamento. Então é assim, gente, se você quer se divertir com ideias absurdas, atrás de ideias absurdas, você vai ter. Só que o filme, lembra, ele é dos anos 70 e é feito para a televisão. Então, boa parte do que você vai ver ali, na verdade, é drama de casal tentando se resolver. O pastor, por exemplo, ele lembra muito a personagem do Gene Hackman, lá do Destino do Poseidon. Não é à toa que é um filme de navio, né? A esposa dele quer que ele anote, mas ele não nota a esposa. A outra lá da Christopher George, da Linda Day George, porque daí o que acontece? Aparentemente parece que esse sarcófago vai trazer o demônio de cada um vai sair. Então ambição, né, desejo, porque a grande sacada do filme seria assim, é o demônio mesmo que está atacando ou é o demônio que tá querendo sair das pessoas ou o demônio que tá querendo entrar nas pessoas, né? Só que tudo isso é feito de forma com muito drama de novelão e com efeitos especiais inexistentes, porque é para televisão, e com uma história de múmia e de anticristo que de teoria antropológica, arqueológica, que não faz o menor sentido, e que você só consegue ver se você for, né, pessoal da geração aí contemporânea, se você gostar e estiver preparado para o que era um filme de TV dos anos, final dos anos, final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Então tem uma hora em que tem um incêndio lá, você percebe que tem o fogo, atrás do fogo estão os atores assim, sem saber o que fazer, né? Eles estão parados. Aquele fogo foi colocado antes. Tem uma hora que um barco lá explode, você percebe que é só um efeito ruim para ainda mais imagina hoje, uma bola de fogo assim, você vê que o barco está intacto antes. Né? E como tinha um lance de demônio, e poderia ter um lance de demônio, tem uma música que fica toda vez que aparece o sarcófago, uma coisa meio aquelas coisas tipo, meio que falar em latim, sabe? Tipo filme de profecia, essa coisa assim, né? Então é assim, ele funciona provavelmente para gente que viveu aquela época e via aqueles filmes. E aí isso traz bastante recordação, né?
em termos de a trilha sonora é legal, a trilha sonora incidental é bacana, tá. Só que assim, ele é emperrado, né, por esse roteiro louco, maluco, assim, que não faz nossa, não faz o menor sentido. E, claro, né, toda essa coisa de produção para TV, dos anos 70. Mas quando a gente via na época, funcionava, porque tem uma parte que o sarcófago lá meio que ganha vida, porque a mulher tá se desejando, assim. Nada, não vai aparecer nada, gente, porque é a mulher lá sexualmente reprimida do pastor, então o demônio vai fazer com que ela deseje, né. E aí parece que tem uma hora que o sarcófago ganha vida, fica fazendo assim, né. Eu não lembro se eu vi isso na época, mas quando a gente via isso na época, porque o nosso contato com o terror, o nosso contato com imagens chocantes era bem menor do que hoje em dia, a gente ficava com medo, né. Então é mais um programa, de você lembrar mesmo dessas coisas que povoavam nossa TV nos anos, 70, 80. Eu achei gostoso de assistir, né, mas assim, é um filme maravilhoso, sensacional, eu poderia pegar essa postura de velho, né, "não se faz mais filme hoje", não gente, imagina, esse roteiro não s nada, é tudo ruim, é tudo porcaria, né. Eu é que, isso ativa algumas coisas de memória afetiva, né, não necessariamente desse filme, mas dos atores, do tipo de produção, se eu assistir dublado, são as vozes que eu ouvia na infância, mesmo que eu não assista dublado, mas, né, eu prefiro ver em inglês, só dou uma olhadinha no dublagem depois é que eu achei que tinha no YouTube, mas por causa da qualidade, da textura das imagens, enfim, me lembra quando eu tinha 10 anos, 12, 13 anos. Mas eu não posso, em sã consciência, dizer, como crítico aqui de YouTube, dizer: "É um filme bom", se o roteiro não se sustenta, se imagina, né, um bando de absurdo. Sabe assim, mas como que, né, sei lá, tem o pastor, ele tira da onde essa ideia de que isso pode ser o anticristo? "Ah não, porque tem no livro de um livro obscuro da Idade Média que eu trouxe aqui". Nossa, ele vai sair para viagem com um livro daquele? Quem que lê isso durante uma viagem? Né, e os atores não estão, assim, trabalhando tão bem, sabe aquela história? Você tem umas meninas de biquíni lá, que é para chamar a atenção do público masculino, você percebe todas essas armadilhas, artimanhas, e economias de dinheiro, falta de dinheiro, que você tinha na época, né. E para falar bem o português, tudo é miguelagem mesmo, é 171, era para ganhar dinheiro, então para economizar dinheiro. Você percebe todas as artimanhas usadas na produção do filme, para que fosse um produto barato, rápido e copiado, assim, de tudo quanto é tendência que eu falei aí, desde filme catástrofe, até drama de novelão, até quais temas estavam na moda? Tá, Triângulo das Bermudas, demonologia, Egito, vamos colocar tudo isso aí. Tem até um gato preto no filme, olha só. Tchau.